Uniclac. Fala galera, professor Geraldo Neto aí na área mais uma vez e vamos dar continuidade ao estudo lá do Decreto Legislativo 186 de 2008, perfeito? Vamos lá, estamos na parte 3 da legislação, na aula passada paramos aqui no artigo 15. Vem comigo, olha só. Prevenção contra a tortura ou tratamento ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Vem. Nenhuma pessoa será submetida à tortura ou tratamento ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Em especial, nenhuma pessoa deverá ser sujeita a experimentos médicos ou científicos sem seu livre consentimento. Beleza? Olha só. Isso daqui diz respeito à pessoa com deficiência, principalmente porque algumas deficiências, elas são advindas de modificações genéticas, né? Heranças genéticas, e assim, elas de fato precisam ser estudadas. A própria convenção ela está dizendo aqui o seguinte, que nenhuma pessoa ela pode ser objeto de estudo sem o seu livre consentimento. Se você analisar as outras legislações, até mesmo tratamento médico. Alguns tratamentos médicos, eles só vão ser feitos com a pessoa com deficiência se tiver manifesta autorização dela. Perfeito? Foi? Vamos lá. 2. Os Estados-partes tomarão todas as medidas efetivas de natureza legislativa, administrativa, judicial ou outra para evitar que pessoa com deficiência, do mesmo modo que as demais pessoas, sejam submetidas à tortura ou a tratamento ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Foi? 16. Prevenção contra a exploração, a violência e o abuso. Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas de natureza legislativa, administrativa e social, educacional e outras para proteger as pessoas com deficiência, tanto dentro como fora do lar, contra todas as formas de exploração, violência e abuso, incluindo aspectos relacionados a gênero. O que eu quero que vocês fiquem atentos aqui, marquem no seu material aqui, que ela vai proteger tanto dentro como fora do seu lar, perfeito? E as medidas, ela vai adotar as medidas de que natureza? São medidas legislativas, ou seja, produzindo um conteúdo legislativo, normativo para determinadas situações, de natureza administrativa, de natureza social, de natureza educacional e outras para proteger a pessoa com deficiência. O que você tem que tomar cuidado? Que na prova ele pode falar assim, que será tomada tão somente providências e medidas de natureza administrativas, legislativas e sociais, ponto. Aí ele acaba excluindo. E isso daqui trata-se de quê, gente? Quando ele fala e outras, isso aqui trata-se de quê? De um rol exemplificativo. Perfeito? Trata-se de um rol exemplificativo. Os Estados-partes também tomarão todas as medidas apropriadas para prevenir todas as formas de exploração e violência e abuso, assegurando, entre outras coisas, formas apropriadas de atendimento e apoio que levem em conta o gênero, a idade da pessoa com deficiência. Então, o que eu quero antes de mudar de quadro aqui? Que você vai botar aqui todas as medidas para prevenir, tá? Ele tem que agir de forma preventiva, beleza? Aqui, de atendimento e apoio que levem em conta o gênero, a idade da pessoa com deficiência, de seus familiares e atendentes, inclusive mediante a provisão de informação e educação sobre a maneira de evitar, reconhecer e denunciar casos de exploração, violência e abuso. O que ele deixa claro aqui, gente? Inclusive mediante a provisão de informações, ou seja, fornecendo informação, educando sobre quais são as maneiras, tanto de evitar, quanto de reconhecer quando já existe, e também denunciar os casos de exploração, de violência e abuso.
Os Estados partes assegurarão que os serviços de proteção levem em conta a idade, o gênero e a deficiência das pessoas, tá? É óbvio, né, gente? Leve em consideração para saber se é uma criança, se é um idoso, se é mulher, qual é o grau daquela deficiência, a severidade daquela deficiência, o impacto social gerado por aquela deficiência, perfeito? Então ele vai educar, ele vai informar a título de evitar os abusos e também para fazer com que as pessoas identifiquem tipos de abuso, entendeu? Que isso daí é muito importante. A fim de prevenir a ocorrência de quaisquer formas de exploração, violência e abuso, os Estados partes assegurarão que todos os programas e instalações destinados a atender pessoa com deficiência sejam efetivamente monitorados por autoridades independentes, ok? Então, o que eu quero que você sublinhe aqui, ó? Monitorados por autoridades independentes, ok? Porque a autoridade independente fazendo esse monitoramento, ela vai conseguir ter uma maior lisura no exercer dessas atribuições. Os Estados partes tomarão as medidas apropriadas para promover a recuperação física, cognitiva e psicológica, inclusive mediante a provisão de serviços de proteção, a reabilitação e reinserção social da pessoa com deficiência que forem vítimas de qualquer forma de exploração, violência, abuso. O que é isso aqui, gente? É para fazer uma reintegração social da pessoa que sofreu esse abuso, essa violência. Às vezes o trauma gerado é tão grande que essa pessoa, ela cria uma aversão ao ser humano, ela sequer permite que o outro ser humano chegue perto dela. Por isso que ela tem que ser reinserida nesse contexto social. Tais recuperação e reinserção ocorrerão em ambientes que promovam a saúde, o bem-estar, o autorrespeito, a dignidade, a autonomia da pessoa e levem em consideração as necessidades de gênero e idade, tá bom? Sempre levando em consideração, tá? Necessidades de gênero e idade. Cuidado! Que se vier na prova, ele fala que ele vai botar o texto idêntico e vai botar, levando em consideração tão somente as necessidades do gênero, ou necessidades da idade, excluindo o gênero. Cuidado que isso daí é a típica questão de prova, tá? Quinto, os Estados partes adotarão leis e políticas efetivas, inclusive legislação e políticas voltadas para as mulheres e crianças, a fim de assegurar que os casos de exploração, violência e abuso contra a pessoa com deficiência sejam identificados, investigados e, caso necessário, sejam eles julgados, ok? Para quê? Se a gente tem esse controle por parte da administração de investigar, de identificar, investigar e julgar, a gente consegue ter um controle social maior, ok? 17, vamos lá. A proteção da integridade da pessoa, toda pessoa proteção da integridade da pessoa, toda pessoa com deficiência tem o direito a que sua integridade física e mental seja respeitada em igualdade de condições às demais pessoas. Simples, gente, não tenho o que falar, só tenho o destaque que tem que ser respeitado, tem o direito a ser respeitada a sua integridade, tanto ela física quanto a sua integridade mental. Física e mental, ok? Artigo 18. Liberdade de movimentação e nacionalidade. Os Estados partes reconhecerão os direitos da pessoa com deficiência, a liberdade de movimentação, a liberdade de escolher a sua residência e a nacionalidade, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, inclusive assegurando que as pessoas com deficiência, 2 pontos. Então vamos lá. Ele diz o seguinte aqui, ó. Os Estados partes reconhecerão os direitos da pessoa com deficiência, a sua liberdade de locomoção, de movimentação, a liberdade de escolher a sua residência, a sua nacionalidade em igualdade de condições e o seguinte. E qual é o seguinte? Vamos lá. Tenham direito de adquirir a nacionalidade e mudar de nacionalidade e não sejam privadas arbitrariamente de sua nacionalidade em razão da deficiência, ou seja, ele tem o direito. Tá? Dependendo dos casos, por exemplo, se você vai estudar lá de direito constitucional, que ele pode optar ou ter uma dupla nacionalidade e ele não pode ser privado por isso, pelo fato dele ser deficiente. Não sejam privados por causa de sua deficiência da competência de obter, possuir e utilizar documento comprovante de sua nacionalidade ou outro documento de identidade, ou de recorrer a processos relevantes, tais como procedimentos relativos à imigração,
que forem necessários para facilitar o exercício de seu direito à liberdade de movimentação. Ou seja, isso daqui é para evitar que algum estado, algum país, ele venha proibir que aquela pessoa que é um deficiente se apresente como uma pessoa pertencente àquele estado. Beleza? Tenham liberdade de sair de qualquer país, inclusive do seu, ok? Ou seja, não, você é deficiente, tu não vai sair daqui não. Tu não vai me falar para os outros lá fora que tu é deficiente aqui no Brasil, não. Não existe isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não sejam privados arbitrariamente ou por causa de sua deficiência do direito de entrar no próprio país, tá? O próprio texto aqui, legal, ele já te dá, já é bastante claro quanto a isso. As crianças com deficiência serão registradas imediatamente após o nascimento e terão desde o nascimento o direito a um nome, o direito de adquirir a nacionalidade e, tanto quanto possível, o direito de conhecer seus pais e de ser cuidado por eles. Gente, isso daqui é o direito de todas as crianças, tá, gente? É o direito de todo ser humano. Nasceu, tem direito, sim, à sua nacionalidade, tem direito ao nome, a ser registrado, beleza? E de ser cuidado por seus pais, tá? Não existe isso. Aí nasceu com deficiência, aí é uma família muito pobrezinha, aí o Estado vai lá e tira. Não, você é uma família pobre, não tem condições de cuidar do seu filho e eu vou retirar ele do teu seio familiar. Não existe isso, tá? Vida independente e inclusão na comunidade. Galera, isso daí é muito importante, tá? Porque quanto mais independência você proporcionar para a pessoa com deficiência, mais inserido na sociedade ele vai estar. Perfeito? Menos ele vai sofrer com as barreiras que lhe são impostas diariamente. Ok? Os Estados partes dessa convenção reconhecem o igual direito de todas as pessoas com deficiência de viver na comunidade com a mesma liberdade de escolha que as demais pessoas e tomarão medidas efetivas e apropriadas para facilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo desse direito e sua plena inclusão e participação na comunidade, inclusive assegurando que as pessoas com deficiência possam escolher o seu local de residência, onde e com quem quer morar, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas e que não sejam obrigadas a viver em determinado tipo de moradia. Exemplo, não, a pessoa que é deficiente só vai morar no bairro X e no tipo de moradia Y. Não, se ela quiser morar em casa, ela mora, se quiser morar em flat, apartamento, estúdio, o que for. É o direito dela, ela escolhe com quem ela quer morar, onde ela quer morar e acabou. E não tem porquê o poder público ou qualquer outra pessoa cercear esse direito dela. Perfeito? As pessoas com deficiência tenham acesso a uma variedade de serviços de apoio em domicílio e em instituições residenciais ou a outros serviços comunitários de apoio, inclusive os serviços de atendentes pessoais, que forem necessários como apoio para que as pessoas com deficiência vivam e sejam incluídas na comunidade e para evitar que fiquem isoladas ou segregadas da comunidade. Até um exemplo, né, que a gente vê lá na 13.146, esse acompanhamento médico. Ela tem direito à visita, sim, desde que ele seja um deficiente em condição grave e não internado. Então, ele tem o direito legalmente assegurado aqui no nosso ordenamento jurídico para que um agente de saúde vá até a residência dele? Tem. Desde que ele seja de caso grave e não internado. Aí a lei trata de como vai se portar, vai ser oferecido esse direito, tá? Os serviços e instalações da comunidade para a população em geral estejam disponíveis às pessoas com deficiência em igualdade de oportunidades e atendam às suas necessidades. Ou seja, sempre, todos as instalações, os serviços, tudo aquilo que é oferecido para a população também deve ser oferecido para a pessoa com deficiência, porque ele está inserido na sociedade. Eu não posso ter essa segregação. Entendeu? Vamos lá, continuando aqui contigo. Artigo 20. Mobilidade pessoal. Os Estados partes tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência a sua mobilidade pessoal com a máxima independência possível. Então, vamos lá. Ele está dizendo assim, ó, tem que ser assegurado a pessoa com deficiência a sua mobilidade com a máxima independência possível. Simples, galera. Por quê? Porque quanto mais dependente ele for, pior para ele, entendeu? Mais barreiras ele vai encontrar. Então, quanto mais independente for, melhor.
sempre vislumbrando essa independência da pessoa com deficiência. Facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência na forma e no momento em que elas quiserem e a custo acessível, beleza? Facilitando às pessoas com deficiência o acesso a tecnologias assistivas, dispositivos e ajudas técnicas de qualidade e formas de assistência humana ou animal de mediadores, inclusive tornando-os disponíveis a custo acessível. Tá, facilitando o acesso nessa tecnologia. A gente percebe, né, que pode ter, de acordo com o estudo da legislação como um todo, que o poder público ele pode sim, através de incentivos fiscais, proporcionar isso à pessoa com deficiência. Ah, não, eu vou importar. Beleza, então eu vou ter uma facilitação fiscal daquela ajuda técnica, daquela tecnologia assistiva, enfim, para a pessoa com deficiência. Entendeu? Isso é um incentivo, isso é uma facilitação trazida pelo poder público. Propiciando à pessoa com deficiência e ao pessoal especializado uma capacitação em técnicas de mobilidade, ou seja, não só a pessoa com deficiência, como o pessoal especializado em lidar com a pessoa com deficiência, ok? Incentivando entidades que produzem ajudas técnicas de mobilidade, dispositivos e tecnologias assistivas, a levarem em conta todos os aspectos relativos à mobilidade da pessoa com deficiência. Ou seja, incentivando entidades que produzem ajudas técnicas de mobilidade, dispositivos e tecnologias assistivas que levam em conta todos os aspectos relativos à mobilidade. Ou seja, sempre fomentando, incentivando para que cada vez mais se produzam ajudas técnicas, para que cada vez mais se desenvolvam tecnologias voltadas à pessoa com deficiência, para que eu venha dar maior autonomia para ela. Perfeito? Artigo 21. Liberdade de expressão e de opinião e acesso à informação. Vamos lá. Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer seu direito à liberdade de expressão e opinião, inclusive a liberdade de buscar, receber e compartilhar informações, ideias, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas por intermédio de todas as formas de comunicação de sua escolha, conforme o disposto lá no artigo 2º da presente convenção. Entre as quais, 2 pontos. Então tá, o que ele está dizendo com você aqui? Dessa liberdade de expressão, de opinião e acesso à informação. Ele está dizendo que tem que ser livre, galera. Tá? Ele tem esse direito de liberdade, de se expressar, de obter informação, beleza? E aí a gente observa isso daqui, ó, dentre as quais, fornecer prontamente, sem custo adicional, à pessoa com deficiência toda informação destinada ao público em geral, em formato acessível e tecnologia apropriada a diferentes tipos de deficiência. Exemplo. A própria legislação diz que é dever das indústrias farmacêuticas fornecer a bula do remédio em formato acessível mediante solicitação. Então, vamos lá, sou um deficiente visual, eu quero uma bula em braille, eles têm que fornecer? Tem. Eu tenho baixa visão, eu quero uma bula com caracteres ampliados, tem que fornecer? Tem. Lógico que é mediante solicitação. Tá? Então, isso aqui é um exemplo excelente dessa alínea A. Se você estudar, né, todo o conjunto legislativo e depois for estudar aqui o 186, você vai perceber que tudo que está previsto na legislação veio daqui, a base foi essa. Aceitar e facilitar em trâmites oficiais o uso de línguas, de sinais, braille, comunicação aumentativa e alternativa, de todos os demais meios, modos e formatos acessíveis de comunicação à escolha da pessoa com deficiência, ou seja, ela que vai escolher, porque é lógico, né, gente? Às vezes, a pessoa tem uma deficiência auditiva, mas ele não domina a Libras. Ele prefere o quê? Escrever, ele prefere uma legenda oculta, enfim. Por isso que é mediante a escolha, tá? Urgir as entidades privadas que oferecem serviços ao público em geral, inclusive por meio da internet, a fornecer informações e serviços em formatos acessíveis que possam ser usados por pessoa com deficiência. Sempre, galera, sempre pensando, tá? Nessas informações em formato acessível para a pessoa com deficiência. Incentivar a mídia, inclusive os provedores de informação pela internet, a tornar seus serviços acessíveis à pessoa com deficiência. Lembrando, né? Quando você tem um serviço acessível e que
de fato o órgão responsável por ele vai lá e atesta aquela acessibilidade, ele passa a ostentar aquele símbolo internacional da acessibilidade, que é aquela silhuetazinha do boneco cadeirante, que você já deve ter visto em algum lugar. Reconhecer e promover o uso de línguas de sinais, tá? Que é o Libras, Língua Brasileira de Sinais, tá? Até bota aqui, ó, Libras. Respeito à privacidade, artigo 22. Nenhuma pessoa com deficiência, qualquer que seja, seu local de residência ou tipo de moradia estará sujeita à interferência arbitrária ou ilegal em sua privacidade, família, lar, correspondência ou outros tipos de comunicação, nem ataques ilícitos à sua honra e reputação. A pessoa com deficiência tem o direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataque. Galera, isso daí é a todo mundo, né, gente? A gente tem o direito de inviolabilidade das nossas correspondências, o sigilo de nossas comunicações telefônicas ou telegráficas. A mesma coisa é trazida para a pessoa com deficiência, perfeito? Ela não vai ser tratada como um alienígena, como uma pessoa que não é do nosso convívio e que contra ela pode ser violado todo e qualquer tipo de direito. Não é assim que funciona, tá? Os Estados-partes protegerão a privacidade dos dados pessoais e dados relativos à saúde e à reabilitação de pessoas com deficiência em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, o Estado ele vai proteger essa privacidade de dados pessoais. Perfeito? Vamos lá. Artigo 23. Respeito pelo lar e pela família. Os Estados-partes, tomarão medidas efetivas e apropriadas para eliminar a discriminação contra as pessoas. Olha só a palavra utilizada, é eliminar. Não é diminuir não, galera, é eliminar essa discriminação. Até porque a discriminação ela é apontada como crime, e você já sabe isso. Tá? Contra as pessoas com deficiência. Em todos os aspectos relativos a casamento, família, paternidade, relacionamentos, em igualdade de condição com as demais pessoas, de modo a assegurar que... Então, galera, ele vai eliminar as discriminações no que diz respeito a casamento, família, paternidade, relacionamentos. Tudo que for discriminação vai ser eliminado, beleza? E ele também assegura que seja reconhecido o direito da pessoa com deficiência em idade de contrair matrimônio, de casar-se e estabelecer família com base no livre e pleno consentimento dos pretendentes. Ou seja, ele tem direito de casar? Tem. Se ele já está em idade de contrair um matrimônio, não há por que o poder público não salvaguardar esse direito para ele. Perfeito? Então vai ser assegurado? Vai. Tá? Que sejam reconhecidos os direitos da pessoa com deficiência de decidir livre e responsavelmente sobre o número de filhos e o espaçamento entre esses filhos e de ter acesso à informação adequada, à idade e à educação e à matéria de reprodução e de planejamento familiar, bem como os meios necessários para exercer esse direito. Ou seja, você vê que no decorrer da legislação, eles organizam isso de maneira mais fácil. Mas o que ele quer dizer aqui? Ele está falando o seguinte, que ele tem o direito de planejar a família dele? Tem. De se reproduzir? Tem. Tanto é que a própria legislação veda a esterilização compulsória da pessoa com deficiência. Ele tem direito de reprodução, ele tem direito de entender quantos filhos ele tem que fazer e qual é o intervalo entre um filho e outro. Agora é óbvio, o poder público vai fornecer para aquela pessoa com deficiência todo como é que se fala? Todo o conhecimento no que diz respeito à reprodução, à educação, como cuidar dos filhos. Por isso que a própria convenção diz o seguinte, que ele vai exercer esse direito de maneira livre e responsável, tá? Porque não basta ele pensar, não, já que eu posso me reproduzir, eu vou transar à torta e à direita e vou engravidar todas as pessoas que eu puder. Não é assim que funciona, é de forma livre e responsável, tá?
As pessoas com deficiência, inclusive as crianças, conservem a sua fertilidade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, quando ele fala da conservação da fertilidade, ele está falando expressamente em que, gente? Na vedação da esterilização compulsória daquela pessoa com deficiência. Beleza? Ela tem direito de se conservar, de conservar a sua fertilização. É direito total dela. Não é porque é uma pessoa com deficiência que ela não vai poder reproduzir, gente. Uma coisa não tem a ver com a outra. Tá? Cadê? Os Estados partes assegurarão os direitos e responsabilidades da pessoa com deficiência relativos à guarda, custódia, curatela, adoção de crianças ou instituições semelhantes, em casos esses conceitos constem na legislação nacional. Galera, então olha só, pessoa com deficiência tem direito de ter a guarda de uma criança? Tem. De ser curador? Sim. De custodiar, de curatelar, de adotar? Tem. Em igualdade de condição com qualquer outra pessoa. Você aí de casa, eu quero adotar uma criança. Eu vou ter o direito e as oportunidades de adotar em igualdade de condições com uma pessoa que tenha uma deficiência. Eu não posso causar essa discriminação, separar. Ah não, você é deficiente, você vai para o final da fila. Não existe isso. Perfeito? Em todos os casos prevalecerá o superior interesse da criança. Isso é óbvio, né, gente? Os Estados partes prestarão a devida assistência às pessoas com deficiência para que essas pessoas possam exercer suas responsabilidades na criação dos filhos. Tá bom? 3. Vamos lá. Os Estados partes assegurarão que as crianças com deficiência terão iguais direitos em relação à vida familiar. Tá? Total e igual direito. Não tem por que criar essa distinção do que segregar aquela criança. Para a realização desses direitos e para evitar ocultação, abandono, negligência e segregação de criança com deficiência, os Estados fornecerão prontamente informações abrangentes sobre os serviços e apoios à criança com deficiência e sua família. Ou seja, é óbvio, né, gente? É muito fácil também a gente falar a respeito, né? Ah, não, tem que cuidar, tem que tratar, tem que fazer aquilo, fazer acontecer. Mas a gente sabe, né? Nem todo mundo está pronto para ter um filho. E nem todo mundo que está pronto para ter um filho também está pronto para ter um filho que tenha uma determinada deficiência. E aí é que mora o problema. Porque essas crianças acabam sendo abandonadas, elas acabam sendo segregadas dentro do próprio seio familiar. Essas crianças, elas acabam não tendo o cuidado necessário. Por isso que o poder público ele deve fornecer prontamente informações sobre os serviços de apoio àquela criança com deficiência, justamente para que evite o máximo possível que ela seja segregada, abandonada, largada pela família. Perfeito? Os Estados partes assegurarão que uma criança não será separada de seus pais contra a vontade destes, exceto quando autoridades competentes, sujeitas a controle jurisdicional, determinarem em conformidade com as leis e procedimentos aplicáveis que a separação é necessária no superior interesse da criança. Em nenhum caso, uma criança será separada dos pais sob alegação de deficiência da criança ou de um ou de ambos os pais. O que ele quer dizer com isso? Está falando o seguinte, pais, né? O casal, ou o pai ou a mãe, ou ambos, possuem uma deficiência. E eles tiveram um filho, né? A gente vê direto aí na televisão, às vezes, né? Casais de pessoas com deficiência e tiveram um filho. Aí só porque aquele casal possui uma deficiência, eu vou separar o filho deles? Eu não vou permitir que eles criem o filho? Não, eu não posso. É a mesma coisa, eu não posso também, essa criança, ela nasceu com deficiência, então essa família não vai saber cuidar dessa criança, eu vou separá-la do seio familiar, eu vou fazer isso? Não. É lógico, né, gente? Eu tenho exceção? Tem. Quando se tratar de decisão judicial e sempre primando pelo superior interesse da criança. Beleza, se for pelo superior interesse da criança, beleza. A criança está sendo tratada mal, está sendo jogada fora, tratada igual lixo, não é respeitado nenhum direito, não está sendo alimentada, aí beleza. Aí não é pelo fato dela ter deficiência ou não, ou dos pais possuírem uma deficiência ou não. É simplesmente pelo fato de eles não estarem observando os cuidados necessários, beleza? E tal disposição seria aplicada a toda e qualquer pessoa, ok? Os Estados partes,
No caso em que a família imediata de uma criança com deficiência não tenha condições de cuidar da criança, farão todo o esforço para que cuidados alternativos sejam oferecidos por outros parentes, e se isso não for possível dentro de ambiente familiar, na comunidade. O que ele quer dizer aqui? Vamos lá. A própria família não tem condições financeiras de arcar com as custas daquela criança. Beleza, vamos proporcionar isso dentro da família. Vamos ver quem da família pode ajudar. Ah, não, a família não tem condição. Beleza, então vamos dentro da comunidade onde ela vive. Quem pode ajudar? Justamente para evitar que essa criança se separe dessa família. Beleza? Para evitar esse rompimento dessa ligação entre ambos. Ok? Vamos lá, artigo 24, educação. Os estados reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Ponto. Isso daí eles têm direito, tá? Seja a educação pré-escolar, fundamental, superior, médio, em todos os níveis, tá bom? Todos os níveis. Até eu vou escrever aqui, ó. Em todos os níveis. Tá? Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os estados assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes objetivos. Quando ele fala, tá, em todos os níveis, ele está falando na educação fundamental, médio, superior, num curso técnico, profissionalizante, por aí vai, é em todos os níveis, tá? E ele ainda fala o seguinte aqui, ó, com os seguintes objetivos, beleza. Então, quais serão os objetivos traçados pelo Estado, né, que o Estado deve cumprir? O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana. Beleza? Vamos para o próximo. O máximo desenvolvimento possível da personalidade, dos talentos e da criatividade da pessoa com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais. Por que ele vai explorar o máximo possível? Porque quanto mais eu permitir que ele explore, mais liberdade ele vai ter de escolher sua profissão. Seja ela intelectual, seja ela braçal, seja de acordo com a sua compleição física, e não importa, entendeu? Eu vou dar mais liberdade para ele se inserir na sociedade. A participação efetiva da pessoa com deficiência em uma sociedade livre. Gente, livre de preconceito, livre dele poder ir e vir, livre de tudo. Galera, assim como eu, assim como você que está em casa. Eu não posso criar estereótipos, bloqueios, barreiras, nada disso. Para assegurar a realização desse direito, o Estado assegurarão que, vamos lá, as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário, gratuito e compulsório, ou do ensino secundário sob alegação de deficiência. Ou seja, ele não vai permitir, tá? Por isso que a gente botou aqui, ó, é em todos os níveis que vai ser assegurado, tá bom? Todos os níveis. Tá? No primário, no secundário, no superior, não vai permitir que se excluam essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, qualquer pessoa que for. Tá? Vamos lá. Foi. As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade gratuito, e ao ensino secundário em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem. Então, galera, a pessoa com deficiência ela vai ter acesso em igualdade de condições. Você tem que ter um pré-cadastro para quem quer estudar naquele colégio público, vai ter, vai participar. Você tem que obedecer uma determinada prova, vai ter, vai participar. Tudo isso vai ser obedecido, tá? Adaptações razoáveis, de acordo com as necessidades individuais, sejam providenciadas. As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar a sua efetiva educação. Perfeito? Foi? Então tem que receber esse apoio necessário, sempre visando a facilitar a sua educação, facilitar com que ela tenha acesso ao conhecimento.
Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social de acordo com a meta e a inclusão plena. Então, o que eu quero dizer para vocês? Como assim? A pessoa com deficiência, eu posso criar um ambiente que seja livre de barreiras, obstáculos? Sim. Um procedimento dentro da administração pública, na parte do sistema educacional, que tenha o maior acesso? Sim. Mas eu também continuo sabendo que cada caso é um caso. Cada deficiência é uma deficiência, cada pessoa é uma pessoa. Então ela tem que proporcionar esse atendimento individualizado, para que ela possa permitir que ele venha se inserir nesse sistema acadêmico. Perfeito? Os Estados partes assegurarão às pessoas com deficiência a possibilidade de adquirir as competências práticas e sociais necessárias de modo a facilitar a pessoa com deficiência sua plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em comunidade. Para tanto, os Estados tomarão medidas apropriadas, incluindo. Então, vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, ó, que ele vai aqui, ó, assegurarão às pessoas com deficiência a possibilidade de adquirir competências práticas. Essa é fácil, né, gente? Assim, toda vez que você se forma num determinado curso, não necessariamente você tem já aquela experiência prática. E ele está dizendo aqui, ó, que os Estados assegurarão a essa pessoa com deficiência a possibilidade dela adquirir essa competência prática. Beleza? E é óbvio, se ela já tem prática, fica mais fácil de eu inserir ela dentro do mercado de trabalho. E aí aqui ele fala, né? Para tanto, os Estados tomarão medidas apropriadas, incluindo facilitação do aprendizado em braille, escrita alternativa, modos, meios e formatos de comunicação aumentativa e alternativa, e habilidades de orientação e mobilidade, além de facilitação do apoio e aconselhamento dos pares, facilitação do aprendizado da língua de sinais, ou seja, Libras, e promoção da identidade linguística da comunidade surda. Por quê, galera? A comunicação é o primordial, seja através do braille, caracteres ampliativos, ou através da língua brasileira de sinais. Quanto mais comunicação nós conseguirmos ter com a pessoa que tenha aquele tipo de deficiência, seja ela visual, seja ela auditiva, né? Eu consigo trazer esse cara mais para dentro da sociedade. Garantia de educação de pessoa, em particular, crianças cegas, surdocegas e surdas, sejam ministradas nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo e ambientes que favoreçam ao máximo o seu desenvolvimento acadêmico e social. Porque é complicado. Imagina você ensinando uma criança cega, mas imagina uma criança cerda e surda. É muito complicado, por isso que tem que ter esse cuidado especial, individualizado e da maneira que melhor proporcione o seu aprendizado acadêmico. A fim de contribuir para o exercício desse direito, os Estados tomarão medidas apropriadas para empregar professores, inclusive professores com deficiência, habilitados para o ensino da língua de sinais e o braille, para capacitar profissionais e equipes atuantes em todos os níveis de ensino. Ou seja, ele vai capacitar profissionais, seja na língua de sinais ou em braille, para poder fomentar esse sistema de ensino. E ele diz aqui, inclusive, professores que sejam deficientes. Por quê? Aquele cara vai entender melhor ainda aquela necessidade. Lógico, desde que ele seja capacitado a trabalhar ali e lecionar aquele determinado ensino. Tá? Essa capacitação incorporará a conscientização da deficiência e a utilização de modos, meios e formatos apropriados de comunicação aumentativa e alternativa e técnicas e materiais pedagógicos com apoios para a pessoa com deficiência. Por quê? É até importante, se eu tenho uma pessoa com deficiência ensinando para aquele que detém uma deficiência, acredito que ele vai saber a forma melhor para atingir ele. Perfeito? Para poder alcançar o objetivo. E, claro, né, com apoios, assim, com material pedagógico, apoio, tudo aquilo que for necessário. Os Estados partes assegurarão que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino superior, em geral, treinamento profissional de acordo com sua vocação, educação para adultos e formação continuada, sem discriminação e em igualdade de condições. Para tanto, os Estados assegurarão a provisão de adaptações razoáveis para as pessoas com deficiência. Perfeito? Então, sem distinção de qualquer maneira, ele tem que assegurar para todo mundo, perfeito? E vai ser assegurado a pessoa que tem deficiência, ok? E quando a gente fala em deficiência, eu falo em
qualquer tipo de deficiência. Tá bom? Por isso que eu tenho todas as disposições gerais e, lógico, cada caso é um caso, tem que ser tratado com carinho, com o respeito necessário e dignidade para aquele caso em especial. Tá? Artigo 25, saúde. Vamos lá. Os Estados partes reconhecem que as pessoas com deficiência têm direito a gozar do Estado, gozar do estado de saúde mais elevado possível, sem discriminação baseada na deficiência. Tá? É até uma observação que eu falo com vocês, né? Vou botar aqui um asterisco, e aí você faz. Lá na própria legislação, né, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele fala o seguinte, que até os planos de saúde, eles devem fornecer o mesmo serviço e sem cobrar taxa adicional. Não pode ter cobrança diferenciada. Por exemplo, eu, professor Geraldo, 30 anos, e eu sou deficiente. Joãozinho, 30 anos, não é deficiente. O plano dele vai ser R$400, o meu vai ser 1.000, só porque eu sou deficiente. Não existe isso. Eu não posso sequer ter cobrança de tarifas diferenciadas. É vedado isso na legislação, tá? Os Estados partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar à pessoa com deficiência o acesso a serviços de saúde, inclusive os serviços de reabilitação, que levarão em conta as especificidades de gênero, em especial 2 pontos, mas vamos lá. Então, quando ele fala em serviços de reabilitação, galera, o serviço de habilitação e de reabilitação ele é muito importante, porque é esse serviço que vai permitir que aquela pessoa com deficiência, ela se reabilite ou ela se habilite e assim ela venha se inserir no mercado de trabalho. Tanto é que lá na própria legislação você vai ver oficina terapêutica de produção e oficina protegida de produção, dependendo do nível, do tipo de deficiência que aquela pessoa tem, do grau de severidade da deficiência que ela possui. Oferecerão às pessoas com deficiência programas e atenção à saúde gratuitos, ou a custos acessíveis da mesma variedade, qualidade e padrão que são oferecidos às demais pessoas, inclusive na área de saúde sexual e reprodutiva e de programas de saúde público destinados à população em geral. Tá? Não tenho o que explicar aí em cima disso. Propiciarão serviços de saúde que as pessoas com deficiência necessitam especificamente por causa de sua doença, inclusive diagnósticos e intervenção precoces, bem como serviços projetados para reduzir ao máximo e prevenir deficiências adicionais, inclusive entre crianças e idosos. Então vem comigo, olha só. Ele vai propiciar serviços de saúde à pessoa com deficiência, beleza? Vamos lá. Mas serviços que elas necessitem especificamente por conta da sua deficiência. Isso é óbvio, gente. Porque se eu tenho, por exemplo, uma deficiência que me ataque o sistema nervoso, eu vou ter que ter um tratamento, eu vou ter que ter uma necessidade de um projeto, de um plano, de um programa de saúde que seja voltado para o quê? O meu sistema nervoso. Tá entendendo? Beleza? Inclusive diagnóstico e intervenções precoces. Como assim intervenção precoce? Tem alguns tipos, né, como é que se fala? Tem alguns tipos de deficiência que a pessoa possui que, se ela não tiver uma intervenção precoce, ou que se não for orientada, se não for tratada da maneira correta, ela só tende a evoluir. E cada vez mais piora a vida, piora a situação daquela pessoa. Entendeu? Então tenham, inclusive, diagnósticos, intervenções precoces, beleza? E serviços projetados para reduzir ao máximo e prevenir as deficiências adicionais. É óbvio, né? Porque às vezes a pessoa tem uma determinada deficiência, um problema de mobilidade nessa perna. Aí, de tanto eu me mexer de uma maneira danosa para poder evitar essa dor crônica que eu sinto na perna, eu acabo lesionando a coluna, eu lesiono o outro joelho e assim vai, justamente para prevenir e reduzir ao máximo essas deficiências adicionais, tá? Inclusive em crianças e idosos, ele deixa claro aqui. Propiciarão esses serviços de saúde às pessoas com deficiência o mais próximo possível de suas comunidades, inclusive na zona rural. Gente, é besteira, mas viu inclusive? Circula, tá? Porque na prova ele pode botar um exceto, entendeu? Ressalvado, e aí a gente sabe que não é assim que funciona. D.
exigirão dos profissionais de saúde que dispensem às pessoas com deficiência a mesma qualidade de serviços dispensada aos demais pessoas e, principalmente, que obtenham o consentimento livre e esclarecido da pessoa com deficiência concernente. Ou seja, a pessoa que trabalha na área da saúde, seja o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, qualquer um da área da saúde, ele tem que tratar da mesma forma a pessoa que tem deficiência e a pessoa que não tem deficiência. Eu não posso ter essa distinção, entendeu? Perfeito? Para esse fim, os Estados-partes realizarão atividades de formação e definirão regras éticas para os setores de saúde público e privado, de modo a conscientizar os profissionais de saúde acerca dos direitos humanos, a dignidade, a autonomia e das necessidades da pessoa com deficiência. Por que a gente fala isso? Porque dependendo da deficiência da pessoa, ela pode ter uma dificuldade, né, de locomoção, de enxergar, de ouvir, mas ela também pode ter uma dificuldade relacionada ao seu sistema excretor. Ela pode ter uma deficiência relacionada ao seu sistema urinário. Entendeu? E aí você pensa, como seria o constrangimento daquela pessoa? Está numa fila de hospital, uma fila de atendimento, e ela tem um problema relacionado àquilo ali. Você está entendendo como é que a gente tem que analisar cada caso a caso, detalhe por detalhe? E que a todo e qualquer momento tem que ser preservados os direitos, as garantias dos direitos humanos dessa pessoa? Foi? Vamos lá. Proibirão a discriminação contra pessoas com deficiência na provisão de seguro de saúde e de vida, caso tais seguros sejam permitidos pela legislação nacional, os quais deverão ser providos de maneira razoável e justa. O que significa isso, gente? Eu não posso ter preconceito, discriminação, distinção de forma alguma. Se eu tenho uma pessoa com deficiência, ela tem todo o total acesso ao sistema de saúde. Aqui ele fala de maneira genérica, né? Porque isso aqui foi em âmbito internacional e o Brasil assinou esse protocolo, né? E a gente vê que a própria legislação diz que é vedado essa cobrança de tarifas diferenciadas à pessoa com deficiência. É vedado ela se negar a fornecer aquele plano de saúde porque a pessoa tem uma deficiência. Isso é discriminação, isso é crime, não pode. Entendeu? Então está cumprindo aqui o protocolo da maneira correta. Aqui, ó. Prevenirão que se negue de maneira discriminatória os serviços de saúde ou de atenção à saúde ou a administração de alimentos sólidos ou líquidos por motivos de deficiência. O que significa isso? A prevenção, tá? O que ele fala aqui, ó? Prevenir que as pessoas se neguem, tá? De maneira discriminatória. Gente, ele deixa claro, tá? Isso aqui, ó, é óbvio, pode cair muito na sua prova, que ele fala de maneira discriminatória. Entendeu? De maneira discriminatória. Prevenir que venha se negar de maneira discriminatória é óbvio, né? Porque, a pessoa com deficiência está internada lá naquele estabelecimento hospitalar e fala, eu quero comer um hambúrguer. Óbvio que você não vai dar um hambúrguer para aquela pessoa. Isso é uma maneira discriminatória? Não, porque você não daria isso para nenhum e qualquer outro paciente. Agora, eu não vou alimentar aquele paciente ali não, porque ele é deficiente mental. Ele é tetraplégico. Ele tem paralisia, ele é tetraplegia, tem triparesia, enfim. Não pode, de maneira discriminatória não pode. Beleza? Os serviços de saúde ou a administração de alimentos sólidos ou líquidos pelo motivo da deficiência. Então, lógico, né, gente? Ele pode se negar a fornecer? Pode, desde que o motivo seja o quê? Um motivo médico. Se a razão for a deficiência daquela pessoa, ele está praticando o quê? Crime, é discriminação. Ele não pode fazer isso. Perfeito, galera? Estamos juntos? Olha só, o nosso horário, ele estourou mais uma vez. Eu agradeço a sua presença até o final. Eu sei que estudar legislação não é fácil. É algo bastante difícil, porque você tem um conteúdo muito grande para estudar, mas não é impossível. Eu tenho certeza e eu acredito fortemente na sua aprovação. Meu amigo, eu quero que você olhe no meu olho agora e você acredite. Muitas pessoas que não passam em concurso público é pelo simples fato de desistirem. Nós, professores, às vezes a gente vê alunos brilhantes que toma pau numa prova, pau na outra prova, toma aqui, quase passa aqui. Aí você vê que o cara está voando.
E ele desiste por acreditar que o sonho dele, que é a realização desse objetivo de vida, está longe demais. E às vezes só faltava fazer mais uma prova, faltava um mesinho só. Não seja essa pessoa. Eu quero que você confie na gente. A gente está com você até o final. Você gostando ou não da minha aula, ou da aula do outro professor, de X ou Y matéria, mas eu quero que você acredite de coração. Nós estamos aqui sempre buscando o melhor para você, fazendo com que a aprovação em um concurso público seja algo presente em sua vida, fazendo com que a sua vida mude. E a gente quer isso. Agradeço de coração mesmo. Precisando falar comigo, é só você mandar e-mail, você pode me adicionar lá no Instagram, @Prof. Geraldo Neto, ou no Facebook Geraldo Neto, você vai me achar. Entra em inbox, fala que é aluno do LAC, mas eu quero isso de você. Me suga mesmo. Usa, Geraldo, estou com dúvida em tal coisa. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Tenha certeza disso. Tá bom? Um beijo grande, que Papai do Céu ilumine seus estudos e não desista. Só não passa aquele que abandona os objetivos. Um beijo muito grande no seu coração. Eu desejo a você bons estudos, tá? Não desejo sorte. Sorte é para quem é incompetente. Você está desenvolvendo a sua competência. E eu tenho certeza que você vai passar. Um beijo grande no seu coração e até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.